Novamente, bom dia. Feliz sábado a todos. Oh, glória a Deus. Eu agradeço a Deus pelo momento em que nós estamos, independente das nossas dificuldades, é Deus que nos sustém. É Deus que nos mantém firmes nessa jornada em busca do céu. Não pensem que é simples, porque é bem difícil. Agradeço aos irmãos, agradeço aos ouvintes também que estão nos assistindo nesse momento. Falaremos um pouco sobre o juízo final. Que juízo é esse? Como ele entra na minha e na tua vida? Como esse juízo nos afeta? Quem realmente quer estar no céu e por que quer estar lá? Em 2 Coríntios, nós vamos passar um pouco pela Bíblia e vamos relatar alguns momentos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o primeiro texto que nós vamos ler. Luciana, abre Romanos 14, versículo 10 também. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Então tá. 2 Coríntios 5, versículo 10. Achou, irmã? Quem pode ler para nós? Que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Vejam, o juízo começa assim. Todos nós vamos comparecer. Ah, mas eu não vou. Vai. Paulo vai. Moisés vai. Todos vamos comparecer neste dia. Todos nós, como diz Paulo aqui, todos nós compareçamos no tribunal de Cristo. Luciana, lê Romanos 14, 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Vejam, mais uma vez a Bíblia está dizendo, todos compareceremos ao tribunal de Deus. E aqui ele faz mais um detalhe. Nós estudamos na escola sabatina agora há pouco sobre acepção de pessoas. E aqui Paulo diz, tu porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas teu irmão? Porque independente de tu tratar ele bem ou tratar ele mal, tu vai comparecer no tribunal de Deus. Ah, mas todos nós iremos comparecer. Todos os vivos, como os mortos, devem ser julgados segundo as suas obras. Vivemos hoje no grande dia da expiação do santuário celeste. A obra de preparação é uma obra individual. Veja, irmão, ela é individual. Então, por que tu julgas o teu irmão? O Mídio não vai poder ser julgado junto com a Malu, ele vai ser julgado separadamente. Leonir assim com a esposa dele, a Lidiane com o seu esposo, e cada um vai ser julgado separadamente. E cada um deve ser provado e achado sem mancha, defeito ou coisa semelhante. Então, vai chegar o momento que nós teremos que ficar limpos, purificados. Mas como eu faço isso? Aonde eu busco isso?
Como é que eu posso estar limpo perante Deus? Como eu posso estar justificado? Nós vamos começar a vagar agora para que nós entendamos. Primeiro, o Senhor vem julgar a terra. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33. Todos acharam? Digam amém. 16, 33. Achou, irmã? Ô Lidiane, lê para nós, por favor. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Está vendo? Regozijem-se as árvores na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. O Salmo 96, versículo 13, diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. E se nós não formos fiéis, quando Deus vier julgar, será que nós estaremos aptos a estar no céu? Será que nós estaremos na condição em que Deus deseja que nós estejamos? Aí todo mundo vai dizer assim, mas vai julgar quem? Eclesiastes 3, versículo 17. Vamos olhar ali. Vejam o que a Bíblia tem para nos dizer. Eclesiastes 3,17, logo depois de Provérbios. Salomão nos deixa esse aviso. 3,17. Pode ler, Malu? Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Está vendo? Deus não faz acepção de pessoas. Por mais que eu queira estar incorreto, eu vou ser julgado. Por mais que eu queira estar nos caminhos de Deus, eu vou ser julgado. Deus não vai julgar só um ou outro. Deus vai julgar a todos. Ele não faz acepção de ninguém. Lá no Eclesiastes 12, um pouquinho mais adiante, o que Deus vai julgar? Versículo 14. A irmãzinha lá do fundo, lê para nós, por favor. 12, 14. Isto. Porque Deus há de trazer com juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Está vendo? Então Deus vai trazer tudo a juízo, irmão. Não adianta eu achar que eu vou ser julgado só pelas coisas boas. Eu vou ser julgado pelas coisas más também. Ah, mas como, irmão? Nós temos que entender que obra sem fé não tem valor nenhum. Então eu vou ser julgado pelas duas coisas. Mas de que modo? E como Deus estabelece isso? Deus estabeleceu um dia de juízo, não o dia do juízo. É um dia de juízo. Deus vai estabelecer este dia. E neste dia todos nós seremos julgados. Só que lá em Atos capítulo 17, versículo 31, Deus nos dá uma orientação. Vejam,
Abram suas Bíblias. 17:31. Atos 17:31. Atos é depois de João. Ô Mídio, pode ler para nós? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vejam, porquanto Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. Um dia. Esse dia não sei, eu não sei, ninguém sabe, somente o próprio Deus. Mas esse dia vai vir assim como a volta do Filho do Homem. Ou melhor, quando a volta de Jesus. Não tem um dia específico para a volta, mas ele vai vir. O dia do julgamento também vai vir. E nós não temos como escapar disso. Ah, mas eu vou morrer. Não se esqueçam que os vivos e os mortos serão julgados. Mas tem um detalhe. E de que modo seremos julgados? Apocalipse capítulo 20. Vai mostrar para nós de que modo nós seremos julgados. Vinte, 12. Todos acharam? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então abriram-se o quê? E ainda? E o livro foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito aonde? Vejam, é através dos livros que nós seremos julgados. Mas como assim, irmão? Que livro é esse? Tem 3 livros no céu. O livro da vida, no qual você começa a participar dele a partir do seu batismo. O livro memorial, que é quando o teu anjo sobe para relatar o que tu fez de bom durante o dia. E o livro da morte, no qual lá está constado tudo o que tu não deveria ter feito e acabou fazendo. Então aqui diz, então abriram-se os livros. Ainda um outro livro, e o livro da vida. Vejam, são 3 livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras e conforme o que estava escrito nos livros. Aqui não está dizendo livro. Abriram-se os livros. Então é mais que um livro. Então aquele que não estiver correto com Deus vai ser julgado por isso, conforme as suas obras. Lembra que nós lemos em Eclesiastes? Seja ela boa, ou seja ela má, tudo vai ser trazido a juízo. Vejam, por que isso? Livro da vida, livro da morte e livro memorial. É conforme esses livros nós seremos julgados. Tem mais um detalhe. A vinda do Senhor vai vir assim para exercer o juízo. Judas, versículo 14. Judas é do ladinho de Apocalipse. Vejam, que a vinda do Senhor é o que vai exercer o juízo. Judas 14, versículo
Judas, versículo 14 e 15. É do lado de Apocalipse, do lado do capítulo 1 de Apocalipse, é Judas. Certo? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para fazer o quê? Exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca do que? De todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então esse dia vai ser um dia bom e um dia ruim. Bom para quem vai para o céu e ruim para quem não vai. E aí eu pergunto aos irmãos, e pergunto a quem está nos assistindo: o que devemos fazer para ser aprovados? O que nós devemos fazer? Nós já lemos esse versículo antes, que é Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele nos mostra como nós devemos ser aprovados. Pode ler para nós, Leonir? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Porque a boa notícia é que aqueles que seguem a Jesus, obedecem seus mandamentos, é que eles não devem temer a condenação. Estar em Cristo significa ter a vida moldada à imagem e à semelhança de Deus. Então, por que eu vou temer a condenação? Por que eu vou temer o dia do juízo? Não tenho motivo para isso. Mas o juízo, na realidade, existe em fases do juízo. Existem 3 fases. A fase de investigação, a fase de comprovação e a fase de execução, como existe num tribunal. E hoje vivemos ainda a fase da investigação, que está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, uma das mensagens angélicas, que diz assim, 14, versículos 6 e 7 de Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E esse juízo está acontecendo agora. Começou em 1844, sobre a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. A partir daquele momento, começou. E ele vai terminar um pouco antes da volta de Jesus, que está em Apocalipse 14, versículo 7, que nós acabamos de ler. Agora, irmãos, é a hora de abandonar o mundo do pecado e buscar ao Deus vivo e verdadeiro. Você pode ser transformado agora.
Jesus está ao seu lado e se você quiser, Ele vai te abraçar e te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Basta você querer. Basta você concordar com que Ele faça e trabalhe no seu coração e na sua mente. Essa é a investigação no qual nós estamos passando agora. Mas tem a comprovação que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Essa é a fase de comprovação. Ela vai acontecer durante o período do milênio, que é a volta de Cristo até a descida da cidade santa. Vai se passar um período de 1000 anos. E os justos que estarão no céu, depois do período de investigação, vão com Cristo até os céus. E vão estar com Cristo fazendo o quê? Julgando os que aqui ficaram. Eu vou ler um texto para vocês, para que vocês entendam isso. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Os santos hão de julgar quem ficar aqui. Porque na primeira volta, ou na primeira ressurreição, quando Cristo voltar, os ímpios não subirão até os céus. E eles ficarão, como diz Jeremias 25, versículo 33, assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia. Que dia? Na volta de Jesus. Se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. Quem não estiver no céu vai ficar aqui assim. E os justos que estarão no céu, como diz Apocalipse 24, reinarão com Cristo durante os 1000 anos e terão o poder de julgar aqui a quem ficou. E começará na volta de Jesus e terminará quando a cidade santa descer do céu. Durante esta fase de comprovação haverá 3 surpresas, irmãos. 3. A primeira é você estar lá, porque não é fácil estar no céu. Segunda, pessoas que você acha que irão para o céu poderão não estar lá. Aliás, poderão estar lá. E as terceiras, pessoas que você acha que irão para o céu poderão não estar lá. Vejam, é um período em que o que eu acho pouco importa. O que importa é o que Deus pensa de mim e de você. Nós temos que buscar a excelência em Deus.
Nós não temos que fazer acepção de pessoas que nem nós estudamos agora há pouco. Nós não podemos achar que o que eu acho, o que eu prego é o correto. Como é que eu vou saber que o juízo acontece assim se eu nunca peguei a Bíblia? Irmãos, nós somos o povo remanescente. Foi dado a cada um que aqui está a incumbência de transmitir as 3 mensagens angélicas para aqueles que não conhecem. E como é que tem sido feito a tua e a minha parte? Será que eu tenho feito aquilo que realmente a Bíblia tem me pedido, o que o Espírito Santo tem me ordenado? Mas tem mais uma fase do juízo, que é a execução. Vejam, aqui nenhum tribunal. Investigação, a comprovação dos fatos e a execução, que é a pena. Ocorre igual. Isso acontecerá após o milênio, quando a cidade santa descer, como eu falei. Quando ela descer do céu, todos os ímpios ressuscitarão, porque já foram julgados. Essa é a segunda ressurreição. E haverá uma tentativa de ataque por parte de Satanás e dos ímpios à cidade de Deus. Jesus vai intervir e acontecerá a cena mais emocionante da história. Quando os ímpios, inclusive o diabo, irão se ajoelhar diante de Jesus. E então ele dará a sentença final. O fogo vai consumir todo o mal e purificar a terra. Cristo criará um novo céu e uma nova terra e começará a tão sonhada vida eterna. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, abram suas Bíblias. Mateus 25, versículo 34. O marido da Lidiane pode ler para nós? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrarei na Posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está vendo? Ele vai dizer, o próprio Cristo vai dizer para mim e para você: venham, benditos de meu Pai. Mas para isso eu tenho que estar aonde? À direita. No versículo 41, ele vai dizer o que, Malu? Pode ler para nós. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? Então isso é o que vai acontecer com as pessoas que não vão para o céu. Eles vão arder com o quê? Com fogo e enxofre. Irmãos, nós temos que fazer aquilo que é correto. Eu trouxe um livro, o Eventos Finais, da Ellen White. Eu quero ler um trecho do que a Ellen White deixa para nós. A vida devocional de um remanescente. Ela diz assim: a tempestade vem, a tempestade que aprovar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar firmemente arraigados em Cristo, do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro.
Faria bem para nós passar pelo menos 1 hora diariamente refletindo sobre a vida de Jesus. 1 hora. Deveríamos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Porque a nossa única defesa contra o mal é Cristo, habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da transigência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos por algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Se nós não tivermos essa comunhão com Deus, se nós não tirarmos esse ponto, e o livro fala mais, fala que nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo. O livro fala sobre a necessidade de estudar a Bíblia. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, a pessoa alguma permanecerá convertida. Nós temos a palavra de Deus. E se nós não usarmos ela como Jesus usou na tentação no deserto, nós seremos vencidos, irmãos. Ah, mas eu não tenho 1 hora. São 168 horas por semana. Você vai tirar 7, você vai ficar com 161 horas por semana. É difícil? Cada um sabe de si, Deus de todos. A salvação ela é individual. Nenhum marido vai salvar a esposa e nem a esposa vai salvar seu filho. O que nós podemos fazer é colocar nossos filhos no caminho de Jesus. Hoje nós temos um momento em que tudo está acabando. É só nós abrir as mídias, tudo está acontecendo. O mundo está sendo transformado no caos em que está. E nós, conhecedores da palavra, tendo os livros que nós precisamos para ler, para estudar, para estar conforme o que Deus quer para mim e para você. Quando é que nós vamos abrir nossos olhos? Quando é que nós vamos despertar para a verdade? Você que está me ouvindo, preste bem atenção. Quando é que você vai despertar para a verdade? A verdade está na Bíblia. A verdade está na palavra. A verdade está aqui. Jesus nunca abandonou ninguém. É nós que abandonamos Ele. Jesus está clamando para que nós levamos as mensagens a quem necessita. A nosso vizinho, que nem a Malu falou. A nossos parentes, a nossos amigos. Falta pouco, irmãos. Falta pouco. Leiam, peguem esse livro, consigam ele e leiam. Está mais perto do que nós imaginamos. E vai chegar o momento que nós vamos nos perguntar: por que eu não estava preparado? Porque eu não quis. Porque eu não tive fé. Porque eu não creio ou não crio em Deus. Eu não confiei na palavra. Eu não confiei no livro de profecia. Vai chegar esse momento, irmãos. Um pode ajudar o outro. Somente aqueles que realmente querem vão estar lá. Aqueles que se dedicarem, aqueles que se sacrificarem. Porque hoje nós estudamos sobre o madeiro, a maldição que ele é.
E essa maldição era para nós. Ela foi tirada de nós. Jesus a pegou para Ele. E nós? Porque vai chegar um momento, irmão, que nós não podemos mais relutar. Que nem eu falei, as mídias estão aí, não deixam mentir. Está tendo fogo que o humano não está conseguindo mais apagar. Está tendo um terremoto que a gente não está mais esperando. Está tendo enchente, enxurrada, que as pessoas estão morrendo como se fosse nada. Desastres aéreos, desastres de ferroviária, desastres de carro, desastre de tudo que é tipo. As coisas estão acontecendo. Vamos acordar. Vamos abrir o nosso coração, deixar que Cristo trabalhe na nossa vida e que nós possamos ajudar aqueles que precisam. Porque vai chegar um momento que o teu vizinho, do teu lado, o teu irmão, o teu familiar, quando pegar fogo em algo, você vai dizer, nossa, isso estava escrito. E ele vai dizer, mas como você sabia e não me disse? Pensem, é a mais pura verdade. Vai chegar o momento. E esse momento ele está mais próximo do que nós imaginamos. Um dia todos vão estar diante de Deus, irmãos, para receber uma recompensa no juízo final. Que seja para o bem, quer seja para o mal. Deus vai julgar todas as obras, até as que estão escondidas. E aí eu lhe faço uma pergunta: que tipo de obra você costuma esconder? As boas ou as más? Pois Deus registra tudo em seus livros e lhe trará juízo todas as obras. Portanto, irmãos, entrem em íntima comunhão com Deus. Converse seriamente com Ele sobre seus problemas. Não esconda nada. Peça misericórdia e Deus te perdoará. Porque Ele conhece o teu e o meu coração. Eu fico, às vezes, perguntando por que isso acontece na minha e na sua vida. E às vezes Deus tem dito para mim e para você: ser membro da igreja não é garantia de salvação. Os que tiverem oportunidade para ouvir e aceitar a verdade, que aproveitem o momento. Porque vai chegar o momento que a porta da graça estará fechada. Não adianta orar, não adianta reclamar, não adianta. O que nós mais sabemos fazer é arrumar justificativa, desculpa, para não fazer as coisas de Deus. Desculpe falar assim, né, irmãos, mas é a mais pura verdade. Conheço pessoas que trabalham, se arrebentam trabalhando, mas chegam perto de tu pedir algo para fazer para Deus, eles não podem porque estão cansados. Pensem, analisem. Porque se nós estamos aqui hoje na igreja, é porque nós queremos a salvação. E se nós queremos a salvação, nós temos que fazer algum sacrifício. Porque às vezes aquele sacrifício que você não está fazendo pode tirar da salvação. E todo o tempo que você perdeu na igreja, entre aspas, foi jogado fora. Pense, irmãos, pensem nisso.
prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando viste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tua alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Salve os inimigos por Cristo, poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que neste momento o teu Santo Espírito esteja no meio de nós para nos libertar. Que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos fazer aquilo que te apraz, Senhor. Que nós não venhamos fazer o que nós desejamos, mas sim a tua vontade. Pai amado, Pai querido, mais um santo sábado que aqui estamos, Senhor, procurando conhecer a tua verdade, procurando te buscar em espírito e em verdade, procurando estar ao teu lado, Senhor. Pai amado, Pai querido, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, que nós possamos sair daqui com o coração reavivado pela tua palavra, que nós possamos sair daqui e falar para outros qual é o teu juízo, falar para outras pessoas qual é o teu propósito para a vida de cada um de nós. Ó Senhor, nos dê a sabedoria de Salomão, nos dê a virtude que nós mais necessitamos, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor cuide de cada um, que tenha misericórdia de cada um que aqui está, também dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e netos, que todos eles estejam sob a tua mão protetora. Pai amado, Pai querido, nós só temos de te agradecer, não que nós sejamos merecedores de algo, mas é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.